Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos na quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020. O tema de hoje é Educação na Igreja Primitiva. Tem a companhia do pastor Harrison e ele vai fazer a oração inicial. Oremos então. Querido Jesus, amado Pai, neste momento nós estamos aqui, nos humilhamos diante de Ti, Pai, para que o Senhor faça a Tua boa obra, para que nos ajude a entender aquilo que a Tua Santa Palavra quer nos dizer a partir da pessoa de Cristo e do Espírito Santo também. Te pedimos que nos ajude, nos dê o discernimento. Em Teu nome, amém. A lição de hoje, ela vai trazer o fato do formato, do método de ensino de Cristo e do seu Santo Espírito. Então nós temos primeiro o método de Cristo, que foi um método de contato, um método de ensino prático do dia a dia, e era exatamente isso que ocorria nos dias dele, nos dias de Jesus Cristo, no primeiro século, né, da era cristã. No primeiro século da era cristã existiam dois métodos de ensino. O primeiro deles era o do lar, na casa, e depois, quando ia se iniciando, se passando digamos assim, depois das séries iniciais, não existia esse formato de série de hoje que nós temos nas escolas. Então o ensino poderia ser aberto, público, para aquelas pessoas que se achegavam aos rabis e mestres. Exato. E foi exatamente esse método que Cristo teve com seus discípulos, fez com seus discípulos, um método prático do dia a dia, do ensino diário. Foi o método de vida, né, de Cristo. Nós vemos que Ellen White, ela comenta um pouco mais, né, sobre a infância de Cristo. E ela disse que Cristo aprendeu aquilo que passou para os discípulos, não apenas estudando na sinagoga, mas também com a sua família, né? Aprendeu ali com Maria, aprendeu com José. E muitas das coisas que ele aprendeu, ele passou para os discípulos, né? Aquilo que ele aprendeu em casa, passou para os discípulos na forma prática, né? Nós comentamos sobre isso na lição aí de quarta-feira, onde nós vemos que Salomão também tinha essa ideia, né, de observar e de praticar, né, de colocar na prática aquilo que aprendia. E foi o modo que Cristo usou. Nós vemos aí Cristo com os discípulos realizando isso em um momento que eles chegam a uma cidade, e aí ele diz para os discípulos: agora vão e façam aquilo que eu ensinei a vocês. E os discípulos vão, realizam aquilo que fizeram, ensinam, né, as pessoas, e voltam de lá felizes da vida, pulando de alegria, realmente tendo ali a certeza de que fizeram do modo como o mestre ensinou. Então Cristo, ele tinha esse método de ensino, que é o método de ensino que hoje em dia às vezes parece um pouco perdido, mas é muito eficaz. Nós temos também uma espécie aqui, a lição deixa nas entrelinhas, uma espécie de educação continuada de Cristo. Quando ele vai assunto ao céu, ele diz: olha, descerá sobre vós o Espírito Santo, para que vocês façam toda a obra em Jerusalém, né, na Judéia, por toda a Samaria e até os confins da terra. Exato. Então, essa continuação do ensino de Cristo se dá através da descida do Espírito Santo em Pentecostes. O Espírito Santo potencializou a grande obra que eles fariam. E o que era que o Santo Espírito ia fazer? Descer como eles em profusão, como fogo, para que eles fossem impulsionados a fazer. Agora, quando eles saíssem a fazer, eles iam se deparar com grandes desafios. Iam se deparar ali com situações em que poderiam perder a própria vida, com endemoniados, como o próprio Cristo falou, com situações difíceis. E o que fazer naquele momento? Quem ia ensinar a eles o que fazer? Porque eles não tinham mais a Cristo. Exatamente. Mas Cristo falou: eu vou enviar para vocês um outro Consolador, né? Que é o Paracletos, como a lição aqui mesmo diz. E aí o Espírito Santo, ele desceu sobre os discípulos, e em momentos difíceis, em tomadas de decisão, o Espírito Santo é quem dá o discernimento para a aplicação. Exato. Daquilo ali. Quando o Cristo vai falar sobre o Consolador, lá em João, João, ele fala nos capítulos 14, 15 e 16, ele diz que quando o Espírito Santo vier, né, ele até diz aí no capítulo 16, se não me engano, ele diz que é necessário que eu vá para que ele venha, porque se eu não for, ele não vem. E aí essa obra potencializada, essa obra impulsionada, ela não irá ocorrer. E Cristo mesmo, ele diz que quando o Consolador vier,
ele vai testemunhar de mim. Então, o que Cristo estava dizendo ali? Em outras palavras, Cristo estava dizendo que quando ele viesse, ele ainda assim estaria com eles. Olha só, eu não vou estar com vocês mais fisicamente, mas o Espírito que vem após mim, ele vai continuar falando daquilo que eu falo. Então vai ser como se eu estivesse falando, que é exatamente essa continuação no ensino de Cristo. E essa continuação se daria até o fim dos tempos, né? Eu estarei com vocês até a consumação do século, assim ele falou. Exato. Lá em Mateus 28. Lembrando que esse Espírito que dava o discernimento aos discípulos foi o mesmo Espírito que deu discernimento aos profetas, né? O discernimento aos profetas lá no Antigo Testamento, lá nos idos dos tempos de Abraão, dos tempos de Moisés, de Davi, de Isaías, Jeremias. E esse mesmo Espírito que esteve com esses profetas e esteve com os discípulos, ele transcende o tempo e também está aberto para aqueles que lançam mão e pedem a Deus esse Espírito. Então nós precisamos receber esse Espírito hoje para que tenhamos discernimento espiritual para tomar nossas decisões. Exatamente. Sem o Espírito nós realmente não conhecemos a pessoa de Deus, né? Nós realmente não temos acesso ao caráter dele e nós vivemos a vida a esmo, né? Uma vida totalmente sem propósito, sem sentido. Então é necessário, de fato, para nós que nos dizemos cristãos, para nós que nos dizemos seguidores, né, da pessoa de Deus, que temos a mensagem dele, é necessário que nós peçamos a ação do Espírito Santo, né? O Espírito não é um espírito maldoso que simplesmente chega e quer usar quando ele quer usar. Não, ele é uma pessoa educada. Nós somos sempre os beneficiados, né? Sempre os beneficiados. Exatamente, sempre um benefício. Andar com Deus é um benefício. É o que a gente vê nos profetas, né? Os profetas eles sempre dizem: vocês estão sofrendo porque não andam comigo, né? Porque não tem o meu discernimento, que é exatamente, né, a pessoa do Espírito Santo. Então é necessário, e Ellen White deixa isso muito claro também, que nós, ao lermos a Bíblia, ao realizarmos as coisas que temos que realizar, nós peçamos a ação do Espírito Santo, peçamos que o Espírito esteja conosco para que nós realizemos a obra em nome dele. Então, se você hoje está numa encruzilhada da vida, sem saber o que decidir, convide o Espírito Santo para te ajudar, peça a Ele em oração de discernimento e você alcançará, sem dúvida, seu êxito. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, um forte abraço e até o próximo podcast.